Hardstore. Update yourself. Fala galera, bem-vindos ao canal Hardstore TV, eu sou o Giba e hoje nós vamos fazer um overview mostrando para vocês todos os detalhes dessa novidade aqui, que é a X570 Gaming X da Gigabyte. Bom pessoal, essa placa-mãe ela vai ser compatível com a nova geração dos processadores Ryzen, né, os processadores Ryzen de terceira geração, então ela vai ser compatível, ela vai ser retrocompatível com todos os processadores Ryzen, mas ela já nativamente vai ser compatível aí com os processadores de terceira geração Ryzen da AMD. Porém, o detalhe mais importante dela, né, o diferencial mais importante desse chipset, desse novo chipset, é a utilização da PCI Express 4.0, tá pessoal? Então vamos dar uma olhada nela e comentar um pouco a respeito dos detalhes dessa placa. Bom pessoal, aqui nós já temos a X570 Gaming X da Gigabyte, começando então com os componentes que vêm junto dela na embalagem. Ela acompanha 2 cabos SATA, acompanha também um kitzinho dos 2 parafusos que são necessários para fazer a fixação do M2. Em algumas placas eles mandam esses parafusos e não mandam, né, parafusos já no slot. Essa aqui ele já vem com 2 parafusos no slot, nos 2 conectores M2, e esses aqui são sobressalentes caso tu perca ou tenha qualquer problema com eles, tá? Ela também envia um CDzinho com os drivers e também alguns programas de utilidade, né? Todos os fabricantes normalmente ainda enviam o CD. E nós temos aqui também o manual do usuário, né, com as diversas informações que tu precisa saber a respeito da placa, mas que a maioria delas eu vou comentar com vocês agora. Começando então os detalhes físicos dela aqui na parte de cima, pessoal. Nós temos primeiramente conector de fan, ao lado o conector auxiliar de energia do processador, que vai ter 8 pinos. Algumas placas, a maioria delas tem um conector normalmente de 6 ou até mesmo de 4. Essa aqui vai necessitar de um conector de 8. Aqui nós vamos ter o socket do processador, né pessoal? Essa placa ela conta com socket AM4, compatível com todos os processadores da linha Ryzen, tá pessoal? Só não vai ser compatível com os primeiros AM4 que não eram Ryzen ainda, mas depois aí a partir da primeira geração dos Ryzen já vai ser compatível. Essa placa também vai contar com 12 fases de alimentação, tá pessoal? 10 mais 2 que está descrito no manual, seriam 10 para o processador e 2 para o vídeo, tá pessoal? A gente até vê outras bobinas além dessas 10 mais 2, porém elas são para componentes específicos, como por exemplo aqui do lado nós temos mais 2 para as memórias RAM, mas elas não são contabilizadas nessas fases descritas, tá pessoal? Aqui ao lado nós vamos ter os 4 slots de memória compatíveis com módulos de memória DDR4 de até 4000 MHz, tá pessoal? E aqui em cima temos mais 2 conectores de fan e aqui embaixo o último conector de fan, totalizando 4, então, né pessoal? Nós temos um aqui e 2 aqui. Aqui embaixo, nesse último aqui de baixo que fica bem abaixo do dissipador aqui dela, nós vamos ter também um conector de LED do CPU fan, tá pessoal? Que é necessário aí para fazer funcionar os LEDs do Cooler Box da AMD. Por último, aqui no extremo da lateral dela, nós vamos ter 2 conectores de LED, tá pessoal? Um deles é o conector de RGB corriqueiro e o outro é o conector RGB de 12 volts para aquelas fitas em RGB que tem mais de 2 metros ou até mesmo elas têm aquela cor branca, que também é necessário daí um pino a mais e também um pouco a mais de energia, tá pessoal? E por último, nós temos aqui o conector de energia de 24 pinos. Comentando agora os detalhes da parte de baixo da placa, pessoal, nós temos aqui primeiramente o conector M2. Essa placa vai ter 2 conectores M2, o conector principal, que é o M2.1, e o M2.2, que está aqui embaixo, tá pessoal? Ambos vão ser compatíveis com o M2 de todos os tamanhos, né pessoal? Eles têm furação para ser compatível a até 110 milímetros, e um detalhe bem legal é que nesse M2 principal aqui, né, o M2.1, ele vai ter esse dissipador de calor, tá pessoal? Um detalhe bem importante também
também é que essa placa, como eu já havia comentado na intro, o principal diferencial desse chipset, no caso, é a utilização do PCI Express 4.0, tá, pessoal? Porém, na PCI Express nós não temos ainda muita utilização para o PCI Express 4.0, porém já existem M2 que utilizam essas linhas de comando da PCI Express 4.0 e vão ser muito mais rápidos e provavelmente vão esquentar mais, por isso dessa preocupação de ter um dissipador de calor aqui no M2 principal, tá, pessoal? Abaixo nós temos o conector PCI Express 4.0, ele é X16, né, pessoal? E essa placa, ela vai fazer Crossfire, porém ela não vai fazer SLI, tá, pessoal? Porque ela vai ter aqui embaixo outro conector PCI Express X16, porém ele só vai até X4, né? Ele é X16 de tamanho, mais linhas de comando, ele só tem até X4. O que vai fazer então com que essa placa só aceite simultaneamente duas placas de vídeo da AMD e não da NVIDIA, porque a NVIDIA precisa que simultaneamente o segundo conector funcione em até 8x para fazer esse SLI. Ela também vai ter mais dois conectores PCI Express X1, tá, pessoal? Eles ficam aqui entre os dois conectores PCI Express maiores, e ao lado nós temos aqui a pilha da placa. Comentando um pouco a respeito do chip de áudio dela, pessoal, ela vai ter um chip de áudio bem simples, tá, pessoal, que é o ALC 887, que ele costuma vir em placas bem mais baratas que o valor dela, então a gente julga aí que esse seja talvez o principal ponto negativo da placa, tá, pessoal, o sistema de áudio dela. Um detalhe bem interessante que vocês podem notar é que aqui no dissipador de calor do chipset nós temos uma dissipação ativa, então ele vai ter essa fãzinha aqui, tá, pessoal? É uma fã de 2 centímetros e a gente pode pensar que é um pouco de frescura, mas como essa placa vai ter muito mais linhas de comando para controlar, ela vai acabar esquentando um pouco mais aqui na parte do chipset, por isso que todas as placas dessa geração, né, desse chipset até o momento, pelo menos as que eu vi, elas têm essa dissipação ativa, elas têm essa fãzinha aqui no dissipador do chipset. Aqui na lateral nós temos os conectores SATA, tá, pessoal? Eles são dispostos para a lateral da placa para que contenha uma organização de cabos mais fácil e mais clean, e nós vamos ter aqui 6 conectores, tá, pessoal? Por último aqui, os conectores da parte de baixo da placa, nós vamos ter primeiramente os conectores de áudio do painel frontal, ao lado nós vamos ter mais 2 conectores de LED que eu já mostrei lá em cima, tá, pessoal? Então nós temos mais 2 conectores de LED aqui, o normal e o de 12 volts, que vai servir, como eu já comentei, para aquelas tiras de LED RGB que vão necessitar de mais energia. Então, totalizando, essa placa aí conta com 4 conectores de fita de LED e o conector de LED também, e mais o conector de LED também do processador, tá, pessoal? Ao lado nós temos aqui o botãozinho de flash da BIOS, caso que tu necessite utilizar a atualização da BIOS sem processador, sem nada, é só alimentar a placa, botar a BIOS no pendrive, colocar o pendrive no conector que está descrito aqui, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, do painel traseiro da placa, né, ali onde fica o espelho, conectar o pendrive com a versão da BIOS que tu quer atualizar e apertar aqui no botãozinho que ele vai atualizar tranquilamente. Em cima nós temos mais um conector PCI Express X1 que eu havia esquecido de comentar. Ao lado nós vamos ter conector TPM, né, conector para dispositivos de segurança, 2 conectores USB de painel frontal 2.0, 2 conectores de USB de painel frontal 3.0, o conector dos LEDs e botões do painel frontal também do gabinete, e em cima nós temos ali o jumperzinho de clear da BIOS. Por último, pessoal, nós vamos ter aqui os conectores traseiros da placa, tá, pessoal? Onde fica a parte do espelho. É bem legal ressaltar que essa placa ela já vem com o espelho instalado nela, né? Ele já vem parafusado na placa, o que é bem legal, né? Porque agora essas placas mais caras, essas placas de chipset mais high-end, elas já estão vindo alguns modelos com o espelho já instalado. Então, falando um pouco dos conectores, tá, pessoal? Aqui nós vamos ter os 2 conectores PS2 de mouse
mouse e teclado. Embaixo nós temos conector HDMI para caso tu esteja utilizando o vídeo integrado do processador. Nós vamos ter aqui o USB branco, que é aquele USB que eu havia comentado, que ele vai servir para atualizar a tua BIOS. Depois nós vamos ter mais um USB 3.0 ao lado e depois mais 2 abaixo. Lembrando que esse USB aqui branco, obviamente, ele vai servir para atualizar a BIOS, mas ele também é um USB normal como todos os outros, tá, pessoal? Embaixo nós temos mais 2 USBs, só que dessa vez 2.0 e também o conector de rede, né, o RJ45, e abaixo nós temos aqui os 3 conectores de áudio, né, que vão ser os conectores de microfone, entrada de som e de saída de som, tá, pessoal? Bom, pessoal, esse foi o nosso overview da X570 Gaming X da Gigabyte. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seus comentários logo abaixo e não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal. Valeu e até a próxima!